E vamos seguir falando sobre esses 5 meses da guerra entre Rússia e Ucrânia. Temos um convidado agora aqui no Jornal da Manhã para falar sobre o conflito e as consequências mundiais. Estamos em contato com o professor de História da Universidade de São Paulo, Ângelo Segrilo. Professor, bom dia. Obrigado pela presença aqui nesse domingo. Bom dia. Sou eu que agradeço o convite. Professor, e olhando para frente, quais as previsões, que prognóstico é possível fazer? Tivemos no final da semana, na sexta-feira, a assinatura de um acordo, que foi o primeiro acerto entre Rússia e Ucrânia desde o começo da guerra, um acordo para a exportação de grãos. Será que é uma sinalização positiva? Pode ser um aceno na direção de um cessar-fogo ou não? O senhor não acredita nessa possibilidade? Não, certamente esse aí é um sinal positivo, né? Até para o mundo, né? Os países que precisam da exportação de grãos da Ucrânia. Agora, menos de 24 horas depois já houve um bombardeio a Odessa, né? Em que, atacando um dos portos que seriam usados para exportação. Então isso aí demonstra as dificuldades de implementação desse tipo de acordo. Mas certamente isso é uma coisa positiva e provavelmente vai ser levado aos trancos e barrancos. A Ucrânia vai conseguir exportar pelo menos parte da sua produção de grãos, o que é importante não apenas para ela, mas para muitos países do mundo que recebem esses grãos. Professor, e vendo aí o avanço da Rússia, 21% do território ucraniano já está tomado e o que se vê é que a Rússia recebe mais armas, mais apoio para continuar mesmo, de fato, essa guerra que parece não ter fim. Qual que seria, né, o caminho para levantar ali uma bandeira branca? Olha, realmente é difícil, porque os dois lados estão tão antagonizados. Esse acordo, por exemplo, para a Ucrânia poder exportar grãos, eles nem se sentaram e assinaram juntos ou trocaram um aperto de mãos para os acordos, né? Eles fizeram os acordos separadamente, né? Com as Nações Unidas, com a Turquia, e eu acho que vai se caminhar nessa direção. Se eu tivesse que apostar dinheiro, eu apostaria num cenário de longo prazo, tipo talvez o final da Guerra da Coreia, né? Até hoje não houve um acordo definitivamente. Houve um cessar-fogo que dura até hoje, com todas as dificuldades, tensões que há de tempos em tempos. Eu tenho a impressão que vai caminhar para algo assim, né? Um tipo de acordo, pela exaustão de todos os lados, vão chegar a um tipo de acordo provisório que não vai satisfazer a todos, mas que vai permitir pelo menos uma diminuição do nível de tensões, né? Professor, a pergunta agora é do nosso comentarista Miguel Daúde. Bom dia, professor. Professor, algumas análises internacionais mostram que 85% do exército russo está nesse combate e que a capacidade da Rússia está se exaurindo, né? Quanto mais os países europeus ajudam a Ucrânia, mais a Rússia se enfraquece. O senhor acredita nessa posição e que essa guerra possa ser levantada, como se colocou a bandeira branca, no momento em que a Rússia não tiver mais condições de avançar, visto que 21% do território ucraniano está em poder da Rússia? Como é que o senhor vê essa relação numa tentativa de acharmos um fim para essa guerra? Bom dia, Miguel. Realmente, todos os lados estão sofrendo um desgaste, né? A Ucrânia, muito claramente, né? Um desgaste bélico, mas mesmo a Rússia também está sentindo o golpe, né? Apesar dela ter se adaptado até economicamente às sanções econômicas, né? E nesse primeiro momento está sobrevivendo bem. No longo prazo, essas sanções econômicas vão atrapalhar muito a Rússia, né? O PIB vai cair fortemente. E, como você mencionou, no exército, a Rússia tem um grande exército, muito armamento, mas como o Ocidente está suprindo a Ucrânia de muitos armamentos e constantemente, para a Rússia conseguir esses avanços incrementais, né, que é a sua nova estratégia, desistiu daquela tentativa geral de tomada do início e se concentrando mais ali no leste, onde já tem as duas repúblicas separatistas, mais a Crimeia, né, consolidar ali, talvez criando um cinturão entre elas, que é uma coisa mais factível. Mas mesmo a Rússia tendo um grande exército, muitos armamentos e principalmente muitos recursos econômicos, minerais para sustentar isso, é uma coisa que também vai gerar impactos principalmente no longo prazo. Então, em algum momento, eu acho que pela exaustão de todos os lados, da Ucrânia mais diretamente, mas também da Rússia, nós vamos chegar a algum acordo
meio provisório, que não vai satisfazer a todos, mas que vai permitir a esses lados se reconstituírem minimamente em paz, né? E qual tem sido o peso da Turquia nesse conflito, professor? Porque foi o país que mediou esse acordo sobre o qual a gente falou no começo da conversa aqui, o acordo sobre a exportação de grãos, né? E a Turquia vai ser peça fundamental desse tratado que foi firmado, porque os grãos passarão por portos turcos para que haja a fiscalização russa, né? A Turquia é uma aliada importante do governo russo. Qual tem sido o papel da Turquia até agora e, na direção das conversas de paz, qual vai ser o peso da Turquia, professor? Não, a Turquia teve um papel muito importante, como nós já vimos agora, concretamente esse acordo, principalmente se ele puder ser implementado, mesmo que aos trancos e barrancos, já vai ser um grande progresso e pode abrir portas para novos progressos em outras áreas. E a Turquia é um país interessante porque os dois lados são próximos da Turquia, de uma certa maneira, confiam na Turquia como mediadora, tanto a Ucrânia quanto a Rússia, e a Turquia tem uma posição interessante, né, porque ela está na OTAN, mas ao mesmo tempo ela representa muito também uma parte asiática, né? A Turquia tem uma parte europeia e uma parte asiática, então ela lida bem com esses dois mundos, então ela já demonstrou que pode trazer congressos concretos, né? Como esse acordo, e pode servir como canal, como a gente falou, eles não estão nem se falando diretamente ou trocando aperto de mão no final de acordos, os dois lados. Então, ter um canal assim mais confiável pode ser importante também para que até outros acordos que não sejam iniciativa da Turquia possam ser implementados através dela. Falando então dos refugiados, né? Segundo a ONU, já passa aí esse número de 9 milhões, essas pessoas se deslocando, passando ali pela fronteira da Ucrânia. O que os outros países têm feito para ajudar essas pessoas? Porque até então não tem previsão de volta para casa, reconstruir também. Esse é um momento que vai demorar muito a acontecer. Qual que é a sua avaliação a respeito disso, que é a maior crise de deslocamento humano já registrado? Exatamente, essa é uma das partes, uma das tragédias humanas mais importantes, né? Porque uma grande parte da população, e foi uma coisa meio dividida por sexos, né? Principalmente as mulheres e crianças, separando famílias. Então, é um drama humano muito grande. Muitos países se mostraram solidários nessa questão de receber refugiados, então isso aí já foi positivo nesse sentido, dentro desse contexto, mas o que se precisa realmente, e os refugiados ucranianos, eles mostram que querem voltar à Ucrânia, a maior parte deles quer voltar à Ucrânia quando tiver uma situação um pouco menos difícil. Então, assim que a situação puder melhorar, pelo menos um cessar-fogo ou alguma coisa, muitos desses ucranianos que querem poderão voltar. E aí eu acho que vai ser importante para voltar uma certa normalização da vida naquela região. Miguel Daúde. Professor, o que o senhor acha da posição do Brasil de neutralidade nessa guerra? A posição de neutralidade do Brasil e de alguns outros países também, né, que são Israel também está numa posição de tentar negociar, dialogar com os dois lados, é interessante no nível do interesse nacional, né? Agora, o Brasil tem que analisar bem as consequências no longo prazo para isso, né? Tanto no campo ocidental quanto na sua relação com a Rússia, que é um caminho, um fio da navalha muito difícil, né? No longo prazo, como isso vai favorecer ou não favorecer o Brasil na sua relação com os diversos países. Então, é um xadrez difícil de ser mantido. E, professor, e em relação à posição da China? O Daúde perguntou sobre a decisão do governo brasileiro, sobre a neutralidade. A China, por outro lado, nunca manifestou claramente repúdio a essa invasão da Ucrânia. Pelo contrário, né? Muito se levantou, muito se questionou no início da guerra sobre se essa invasão da Ucrânia não poderia servir como um pretexto para uma ação militar semelhante da China contra Taiwan. Queria saber do senhor se acredita nessa possibilidade e se os resultados do conflito até aqui, afinal de contas, ao que tudo indica, e o senhor falava sobre isso, o regime russo foi surpreendido, né? Não esperava tamanha resistência por parte dos ucranianos, apostava numa solução rápida para esse conflito. Não foi tão bom assim o efeito. Será que isso pode, de alguma maneira, dissuadir o regime chinês, se em algum momento houve a pretensão de uma ação semelhante contra Taiwan, professor?
Nós temos aí vários aspectos, né? A China é muito importante, né? Porque está havendo um momento quase que de transição hegemônica, né? A China caminhando para ser a primeira economia do mundo, então ela vai ser muito importante no jogo, já é, né? E vai ser mais importante ainda no jogo, no cenário político internacional. E eu esperava que a China tivesse um papel mais proativo, porque ela não é, muitas vezes ela é considerada um aliado da Rússia, ela não é bem um aliado na Rússia, né? Como você bem colocou, ela não condenou claramente, mas ela também não apoiou, né, o ataque. Ela tem muito essa questão de manter a integridade territorial dos países, né? Ela não gosta muito dessa questão de violações. Então, eu imaginava, com a influência dela no mundo, o fato dela também ter uma posição ambígua, não é tão próxima à Rússia assim nesse sentido, é próxima no sentido de que eles tentam criar, segundo eles, uma aliança mais multilateral contra o que eles chamam de unilateralismo dos Estados Unidos, né? Uma hegemonia unipolar dos Estados Unidos, a China e a Rússia. Mas há fricções entre elas, a coisa não é tão simples assim. Então, e eu esperava que a China fosse um pouco mais proativa, porque para a China também não interessa todas essas tensões no mundo, principalmente tensões que afetam os negócios mundiais, como a Ucrânia está fazendo diretamente. Então, eu esperava que a China fosse um pouco mais proativa, e por essa posição de não só sua grande posição estratégica mundial, mas também de dialogar com os diversos mundos, ela pudesse ser mais proativa nisso. Mas a Turquia está tomando esse papel. Perfeito, ouvimos aqui o professor de História da USP, Ângelo Segrilo. Obrigado mais uma vez, professor, pela presença aqui. Bom domingo, até uma próxima. Foi um prazer, sou eu que agradeço o convite. Bom domingo.